Olá, minha gente, meu amigo, meu irmão, seja bem-vindo ao canal. Como é que você está? Que Deus lhe dê condições de ficar bem nesse dia. Francisco Carvalho aqui neste 7 de dezembro. Vem aqui que eu quero te falar. A Maia e Alcolumbre, certamente esta noite de ontem para hoje, não dormiram ou então não dormiram muito bem. Sabe por quê? Porque o STF, às 6-5, reprovou, jogou um balde de água fria nas intenções de Maia e Alcolumbre. Eu acredito que esta noite eles tiveram muito pesadelo, porque o STF rejeitou, não proibiu, né, não autorizou que eles sejam reconduzidos, né, à presidência da Câmara dos Deputados e a presidência do Senado Federal. Chega aqui mais pertinho que eu quero fazer um pedido muito especial a você. Se ainda não está inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreve e deixa o sino ligado para receber os meus vídeos, todo o meu conteúdo, e também compartilha aí com pelo menos 3 pessoas das suas redes sociais. Me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Gente do céu, esta noite não foi uma noite feliz para Rodrigo Maia e Alcolumbre. Eles há muito tempo vinham fazendo manobras de todos os modos, né? Manobra entre os próprios congressistas, manobras no STF, porque eles queriam continuar na presidência, Rodrigo Maia na presidência da Câmara e Alcolumbre na presidência do Senado, mas não deu muito certo quando foi para o STF. Ainda bem que 6 ministros do STF não permitiram. É isso que vamos ver agora, gente, no Jornal da Cidade Online. Fazer uma retrospectiva, vamos lá? Então, quando Maia e Alcolumbre estavam fazendo a manobra, aquela manobra toda para continuar como presidente da Câmara e do Senado, então os juízes do STF disseram: não, a gente vai decidir essa questão. E aí o STF, o Jornal da Cidade Online, colocou o STF na iminência de praticar o maior absurdo entre todos os absurdos: declarar a Constituição inconstitucional. O parágrafo 4º do artigo 57 da Constituição Federal é claríssimo, não deixa dúvidas. Veda a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Qualquer leigo compreende, mesmo aquele mais simples. Eis o texto na íntegra. Cada uma das casas reunir-se-á em sessão preparatória a partir do dia 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandado de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Então, isso é o que diz a Constituição aqui, bem clara, é vedada a recondução do presidente da Câmara e do presidente do Senado, vedado. Não pode, a Constituição bem clara, mas o STF sinalizou que ia deliberar sobre essa questão. Então, assim, os ministros que tinham essa intenção, os ministros, na verdade, rasgaram a Constituição Federal em evocar para si a autoridade para decidir se Maia e Alcolumbre continuariam no cargo, sendo que a Constituição claramente diz que é vedado. Então, eles rasgaram, ministros do STF, rasgaram a Constituição Federal. Enquanto Rodrigo Maia e Alcolumbre faziam as suas manobras e o STF evocou para si, não sei de onde ele tirou essa ideia, mas os ministros disseram: não, a gente vai decidir essa questão. A população não gostou, a população foi para as redes sociais e se manifestou, pessoas de muitas áreas, jornalistas, o pessoal da área do judiciário, juízes, ex-juízes. Então, muita gente se manifestou
e disse: não, 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 isso não pode, porque a Constituição é bem clara, não pode de jeito nenhum, e muito movimento mesmo nas redes sociais. Mas mesmo assim, os ministros do STF, os deuses do STF, disseram: não, nós vamos decidir porque nós somos maiores do que a Constituição Federal. A gente é muito maior do que a Constituição Federal. A Constituição Federal está abaixo de nós. Ora, minha gente, como os ministros vão considerar a Constituição Federal se eles não consideram a lei maior do mundo, que é a lei de Deus? Eles não consideram as leis de Deus, as leis que Deus deixou no mundo, né? A lei da natureza, né? A lei da revelação especial de Deus, eles não consideram. Se eles não consideram as leis de Deus, a Constituição Federal é fichinha. E o povo foi para as redes sociais e se manifestou, e o movimento foi grande. E em especial, um ex-ministro, ex-presidente do STF se manifestou. Vamos ver o que ele disse. Nelson Jobim, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, afirmou estar perplexo com a possibilidade da Corte aprovar, olha só, aprovar as reeleições do Rodrigo Maia e do Alcolumbre para os cargos de presidentes da Câmara dos Deputados e Senado Federal, respectivamente. Ele, como um bom jurista, é contrário à reeleição e citou até a Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, para tentar esclarecer a cabeça dos 11 ministros do STF. Não é assunto para estar se discutindo, porque tem uma regra expressa na Constituição. Lembrou a palavra do ex-ministro do STF. Não é assunto para estar decidindo. Não é assunto para ir para a votação. Não é assunto para ministros do STF decidirem, porque já está claro na Constituição Federal. Mas os ministros se proporam até o dia 14 de dezembro para declarar, né, o voto, para votarem e dizer se são a favor ou contra a recondução. Essa recondução, a recondução absurda do presidente da Câmara e do Senado. E não é competência deles, eles não podem fazer isso. O próprio ex-ministro e ex-presidente do STF falou isso. Vem cá, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar já já quem são os ministros que votaram contra e quais são os ministros que votaram a favor. Fica aqui comigo que eu vou te contar já já. Então a decisão foi para a votação e os ministros começaram a votar e a votação terminou neste domingo, onde os últimos ministros votaram e os ministros, olha só, gente, os ministros favoráveis à recondução de Maia e Alcolumbre à presidência das duas casas, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes. Estes 5 ministros votaram favoráveis à recondução. E os ministros que votaram contra a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, o Edson Fachin, o Luiz Fux, o Luiz Roberto Barroso e o ministro Marco Aurélio. Estes 6 ministros votaram contra a recondução. Uma surpresa foi a decisão do recém-chegado, o Cássio Nunes, aquele que o presidente Bolsonaro indicou. Eu fiquei assim preocupado com a decisão dele. Ele disse o seguinte: o presidente da Câmara não pode ser reconduzido, mas o presidente do Senado pode.
Então, o Cássio Nunes, recém-chegado no STF, cometeu dois absurdos. O primeiro absurdo é o do STF, do ministro, ter que decidir sobre algo que a Constituição Federal diz não. A Constituição Federal veta definitivamente, ponto, a recondução dos presidentes das duas casas, Senado e Câmara. O STF decidir sobre isso já é um absurdo. O outro absurdo do Cássio é quando ele diz que o presidente da Câmara não pode ser reconduzido e o presidente do Senado pode sim ser reconduzido à presidência do Senado. Além de absurda, é uma incoerência, é o mesmo critério, não serve para os dois. E a Constituição Federal coloca os dois, estabelece os dois, tanto a Câmara e o Senado, como iguais. As duas casas não podem reconduzir a presidência depois que o presidente teve os seus 2 anos de mandato. Como é o caso, termina agora o mandato do Maia e o mandato do Alcolumbre. Cássio Nunes cometeu 2 absurdos. Minha gente, já chega cometendo absurdos. É muito preocupante o que o Cássio vai fazer, como serão as decisões dele no STF, nesses dias difíceis, dias tenebrosos que nós estamos vivendo, dias de negação, dias em que a humanidade, os seres humanos têm negado Deus num grau assim muito elevado, numa intensidade muito grande e numa velocidade absurda. Os homens têm negado Deus, dias difíceis, dias de trevas, dias de escuridão. Então, daqui para frente é muito preocupante o que o Cássio Nunes vai decidir lá naquele STF. Bem, nós gostaríamos que lá no STF tivesse homens que fossem luz do mundo, homens que fossem sal da terra, como disse Jesus, né? E eu tinha esperança que o presidente Bolsonaro, o nosso presidente, indicasse alguém para o STF, alguém que fosse luz do mundo e sal da terra. Esta era a minha esperança e a esperança de milhares de brasileiros. Mas parece que não. Parece que não. O homem, na primeira decisão dele, no primeiro voto dele, ele comete um absurdo maior do que o absurdo dos ministros que lá já estão há muito tempo. Esta é a realidade, minha gente, muito preocupante. Mas, graças a Deus que apertadíssimo, 6-5, 6 ministros, vou repetir aqui, os 6 que votaram contra a recondução de Maia Alcolumbre: Carmen Lúcia, Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio. É isso aí, minha gente. Esta análise, essas informações são muito importantes para deixar a gente esperto, vigilante, porque os dias são maus, os dias são dias de escuridão. Significa dizer que o fim está chegando, o fim está às portas. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, o seu joinha aqui embaixo e compartilha com pelo menos aí 3 pessoas das suas redes sociais. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Vão aparecer vídeos aí, vídeos sugestivos para que você possa continuar comigo aqui no canal. Valeu!